Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Dando continuidade aí ao capítulo 7, leitura mental, onde nós estamos vendo aí uma história bem emocionante, né? Mas antes de nós estarmos iniciando, nós vamos à nossa prece, né? A nossa prece e, aliás, vamos ler a página, né, primeiro. Vamos ler a nossa página que eu escolhi hoje, do livro Vida Feliz, e a mensagem 71, que diz assim: Estás mergulhado no oceano do amor de Deus, jamais te encontrarás sozinho. Deus está contigo e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele, com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com o menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Então, a mensagem muito bonita, né? Que a gente tem que sempre usufruir dessa presença de Deus na nossa vida, né? E vamos orar então, agradecendo a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, rogando as bênçãos de Jesus, dos falangeiros de Caibá Chútel, para que nós possamos ter um estudo proveitoso e que todos nós possamos usufruir dessa paz que nos envolve quando aqui estamos estudando e entendendo a mensagem que, na verdade, é para nós mesmos. Obrigada, Senhor, fica conosco e abençoa os nossos amigos que estarão conosco agora e futuramente. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito bem, então, deixa eu ver aqui o chat, quem está com a gente, né? A Mana está aqui conosco. Ive, deixa eu ver aqui, né? Boa noite, Ive, 2009, né? Beatriz Dias e Elisete, Elizabeth, que é a Beth Mana, quem mais? O Biratã Sevilha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Nosso estudo é interativo, nós sempre gostamos de repetir isso, né? Porque as pessoas às vezes ficam acanhadas de fazer o seu comentário. Isso faz parte do nosso estudo. Então, como eu estava dizendo, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, que está sendo estudado, e ele vem falando sobre essa história muito bonita de Domênico, né? Domênico é aquele amigo de Zenóbia que logo no início ela pede para os amigos, a equipe, né, de André Luiz, ajudá-la a encontrar. Aliás, ela já sabia onde estava esse amigo e agora ela pede que eles ajudem a encontrar, e ele foi encontrado. E no estudo passado, a gente viu que com a ajuda da Luciana, que é aquela enfermeira que tem a faculdade da clarividência, ela consegue olhar, clarividência é uma leitura, né, da mente, ela consegue ter uma visibilidade mental, né, uma capacidade de ver o passado, de ver o que está ocorrendo ali na mente daquele espírito. Então, ela faz parte da equipe, para quem não acompanhou até agora, né? Então, ela faz parte da equipe de Jerônimo e ela começa a falar. Boa noite, Lúcio. Ela começa a falar sobre os atos, né, de Domênico. E é uma história muito emocionante, né? E a gente viu que ele começa a ser tocado na sua alma
porque ele precisa disso, né? Ele está muito sofrido, ele se sente abandonado por Deus, ele desencarna esperando encontrar o céu, esperando encontrar aquelas vantagens, porque ele, como padre, ele achou que ele tinha alguma vamos dizer assim, não é bem vantagem, mas ele poderia usufruir de certos como é que é? Me falta a palavra. É ter prioridade ali em algumas coisas, né? Mas ele é uma grande decepção para ele, né? Então é isso que ele está questionando a, a Zenóbia conversando com ele, né? E aí a Zenóbia passa a conversa para o padre Hipólito, que por ser padre ele tinha mais acesso ali ao tônus da conversa, né? Então foi um trecho bem assim emocionante. E agora nós vamos continuar isso, porque ele vai estar recebendo a visita da mãe, né? Então a gente vai continuar aqui no 101, que foi onde parou o último estudo, e nós vamos começar dele. Então, diz assim: não seja a recordação angustiosa dos tempos idos. Ele já está conversando, né? Ele, aliás, ainda está conversando com a Luciana, né? Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Então, todos os seus adversários, todos aqueles que foram vítimas, estavam ali, né? Vivos, e alguns perseguindo, e alguns querendo vingança, da mesma forma que ele deixou quando encarnado. Ele é assassinado, né? Então, ele vai com toda essa consciência de culpa, né, para o mundo espiritual. Então ela diz: prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente, na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e praticá-lo. Então, uma conversa bem franca, né? Porque ele se coloca ali como uma vítima, né, de tudo que está acontecendo, se sentindo abandonado por Deus, e aí ele é trazido a esse entendimento. Sem esperança arrojada e sem espírito de serviço, achei muito interessante esse espírito de serviço, que é o comprometimento, né? Que a gente vê aí em várias obras de André, ele falando, os instrutores falando, né, sobre essa questão do espírito de serviço. Então, sem a esperança arrojada e sem o espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistares semelhantes valores, considera a eternidade, o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Isso é muito interessante, porque ele, naquele sofrimento moral que ele se encontra, né, ele está impossibilitado de ver essa possibilidade que a misericórdia divina mostra para ele, né? Porque e é isso que a gente deve entender diante das nossas provações, diante das circunstâncias mais difíceis, nós temos essas oportunidades de ventura, de vitória, né, no nosso caso, e de redenção também, né, porque todos nós estamos em provas redentoras, né? Sem a consciência, se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota
desse rócio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Eu vou ler alguns, depois a gente comenta, né? Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho. Aqui já é a Ernestina que está conversando com ele, né? Ela começa no finalzinho do trecho anterior, ela começa ele visualiza ela, ele até então ele estava cego, mas quando ela aparece, ele consegue visualizar, né? Então ela está ali chamando ele à consciência, né? Porque isso tudo faz parte de um preparativo para que ele possa ter uma nova oportunidade reencarnatória, né? Mas é preciso, a gente sabe que o arrependimento é necessário, mas precisamos de reparar. No caso, ele ainda se encontra nesse estado de culpa, mas ela vai conseguir tocar o seu coração. Então ele diz: ela diz: somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Então, passando para ele a necessidade, né, de nós termos confiança em Deus, de nós estarmos dispostos a usufruir daquela oportunidade que Deus sempre nos oferece, porque diz o popular, né, que Deus, quando fecha uma porta, ele abre outras, mas quando nós estamos assim, cerceados na culpa, nós não conseguimos visualizar essas outras portas ou janelas que são abertas para nós, né? Então é um momento muito grande, muito assim forte, né, para esse momento que o Domênico está passando. A mãe, né, ela tem uma autoridade moral muito grande, a gente vê isso em diversas obras, que nós vemos essa presença materna, essa fala da mãe, essa autoridade moral que a mãe tem, esse vínculo formado desde da concepção, esse vínculo não se desfaz. E é, segundo os espíritos, o amor mais próximo da expressão do amor que Jesus nos ensinou, né? Então, é isso que ele está sendo envolvido por esse amor de mãe que agora vai conseguir tocar a sua alma. E aí ela vai continuar, né? A presença reconhecida de sua mãe completar ali a modificação benéfica, é o que nós estávamos falando. O sofredor, como o náufrago desesperado, atingindo porto amigo e reconfortante, esquecer as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e conchegando-se ao coração materno, ele roga e rogava, né? Então, antes, logo quando começa a conversa, a gente vê que ele estava ali fazendo 1000 perguntas, sendo até um pouco assim agressivo, né? Querendo a atenção de todos no entendimento de que ele era uma vítima de toda aquela situação. E agora, ele sendo envolvido por esse amor de mãe, ele começa a esquecer aquelas palavras odientas, aquelas blasfêmias, né, de minutos atrás, e vai se aconchegar ao coração materno, e agora ele vai rogar, né? E ele diz para a mãe: minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. E ela diz: nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas, porque ela não podia demonstrar para ele, né, que estava emocionada, que ela tinha que ser forte, ter amor, mas um amor com fortaleza de alma, né? E ela diz: peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus.
nosso Mestre e Senhor. E ele diz: sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, fizeram-se, e depois dele falar isso, né, fizeram-se longos instantes de silêncio entre os dois ali. De olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comenta: ó, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma aventurosa. Então, quando a gente estava estudando, né, lendo esse trecho, nós pensamos, né, que muitos de nós, vocês devem ter tido essa experiência, né, também, e na infância, né, que tivemos aquela mãe cuidadosa, aquela mãe amorosa, ou uma avó, né, que nos ensinou as primeiras orações, né, antes de dormir. E aí a gente ficou pensando que esses ensinamentos de uma mãe para um filho, na idade tenra, desde pequenininho, ensinando a orar, a falar com Jesus na hora de dormir, a agradecer, a pensar nas coisas boas que nós temos para agradecer, isso jamais é esquecido, né? Porque quando o espírito parte para o mundo espiritual, que ele se vê ali, às vezes sozinho, ele lembra desse momento, ele lembra desse instante, ou então diante de uma enfermidade, de algum perigo, ele lembra, porque está lá no psiquismo dele, né? Então é um momento de grande importância quando nós paramos com a nossa criança para falar de Deus, para falar de Jesus, para apresentar Jesus à nossa criança, ao nosso neto, né? Aqueles pequeninos que começam a entender, eles entendem da forma que eles conseguem, né? Esse momento com Jesus. Então ele está lembrando da mãezinha. Ele lembrava desses momentos que a mãe ensinava a ele a ver o Criador no universo, a perceber Deus na natureza, né? Então esse ensinamento ele é primordial e principalmente nos dias de hoje nós precisamos de apresentar Deus aos nossos filhos, né? Quando não temos a estrutura de um culto no lar, quando temos ainda dificuldade para isso, oremos com a nossa criança, falemos de Jesus, falemos de Deus, né? Isso é muito importante. Então, vamos continuar aqui. Então, ele fala, André agora falando, depois aliás, é ele mesmo, depois, né, está contando, relembrando, no torvelinho do mundo, pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus, né? Isso acontece com todos nós, porque nem sempre, quando ficamos adultos, vamos seguir os conselhos, todos aqueles ensinamentos que os nossos pais deram, né? Muitas vezes a gente se perde, vai para os desvios, vamos entrar em contato com outros que nos apresentam novas formas de viver, né? E nós, às vezes, nos desviamos daquele caminho, mas está ali a semente, né? Então ele fala, ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração, exibi a máscara, fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Quer dizer, a gente viu aí, né, que ele teve muitos desvios e a gente vai saber, com a conversa dele com a mãe, como é que ele começou todo esse início da vida como padre que foi, né?
E é uma história que vem nos mostrar que muitos de nós vamos para, como a gente falou, os desvios que a vida às vezes nos apresenta, mas nem sempre aqueles desvios vai nos deixar ali perdidos para sempre. Nós sempre vamos encontrar o caminho de volta, porque é como a parábola do filho pródigo, né? Deus aguarda por nós. Jesus nos disse que nenhuma de suas ovelhas estaria perdida, né? Então, tem um momento que a própria consciência mostra isso, nos chama a, a despertar, né, para o verdadeiro sentido da vida. E aí ele continua: porque fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Ele está perguntando. Por que fraquezas singulares o homem pode fazer diante desse convite, né? Dessa troca que a vida às vezes nos apresenta? Por que menosprezar tesouros da vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que conservastes a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer, por piedade, o homem cruel que fui. Então ele pede para a mãe, né, ajudar ele a esquecer tudo aquilo. Ela que nunca teve esses caminhos tortuosos, que ela se conservou firme ali durante a sua experiência, ele pede a ajuda dessa mãe, né? E aí ele continua: anseio retornar-me à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Então, o que a gente observa aqui, né? Que ele... Boa noite, Lina Calil. Seja bem-vinda. Então, a gente observa que ele que estava ali como aquela ostra, fechado em si mesmo, né? Cheio de defesas, devido à culpa que ele carregava, trazendo todas aquelas blasfêmias, né? Então, agora, ele estava sendo tocado por esse amor maternal, esse amor que a gente vê aqui, que a Ernestina, ela apenas ouve, deixa ele se esvaziar ali, porque ele precisava, né? E ele está sendo muito sincero, porque o seu íntimo, o seu coração está sendo tocado. Então ele pede ajuda para ela, ele tem sede de voltar àquela ingenuidade, né, da infância, voltar àquela serenidade. Ele se sentia angustiado para que ele pudesse retomar aquela fé que em algum momento ele sentiu, e ele tornar a fé, a verdadeira fé, né? Então ele pede essa ajuda e ele consegue falar, né? Rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Esquecer o mal sem querer, sem, no sentido de devolver com o bem, né? E aí ele vai agora, ela vai, olha, Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a prosternar-se, a ajoelhar, né? Amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas, é o que a gente estava falando, né? Aquelas mães cuidadosas que têm esse amoroso cuidado de ensinar os seus filhos a rezarem, a orarem a Jesus, a Deus, nosso Pai. Então, agora, copiando as mãozinhas postas, né,
desse gesto que está na mente dele, e desveladas, segurando aquela como se fosse uma criança tenra, porque naquele momento ele se mostra mesmo como aquela criança tenra, né? Seja bem-vindo, Aldo Nobre. Boa noite. E aí ele vai dizer, em seguida, né, o André vai dizer para nós, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando a criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplicas e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe. Como a gente disse, né? Ela está ali emocionadíssima, mas sem poder demonstrar, porque ela estava fazendo esse trabalho importante dele poder esvaziar sua alma, trabalhar toda essa culpa que ele trazia e conseguir tocar os seus sentimentos. Então ela amorosamente, ela diz para ele: "Repete, filho, as minhas palavras", assim como a gente faz, né, com as nossas crianças. E numa cena comovedora que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a, Domênico, sentença por sentença. Então ela fala e ele repete: Senhor Jesus. E ele diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhe renovadas bênçãos de alegria e paz, a fim de que auxiliem a outros corações, tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Olha, eu estou emocionada, vocês devem ter ficado também, né? Porque é uma prece linda e a gente percebe que mesmo ele estando repetindo as palavras da mãe, ele está sendo sincero, né? Ele está sentindo tudo aquilo que está sendo falado. E, ao mesmo tempo, ele está colocando, né? É através da mãe que está o guiando, né? Ele está ali colocando, assim, abrindo o seu coração, esvaziando a sua alma para poder retomar agora uma nova
oportunidade, né? Muito lindo. O que vocês estão achando aí da prece? Lina, você chegou agora, o nosso capítulo está, você assistiu o capítulo passado, né? Quem não assistiu, a gente fez aquela recordaçãozinha, mas a gente está vendo aí a conversa de Domênico com a sua mãe, né? E ela está aqui demonstrando o seu amor, cheio de compaixão, né? Exatamente, enfocando o papel da figura materna, né? Que se alegra, né? Se regozija pelo êxito das intenções, pelas preces, vibrações e profundos sentimentos. É verdade. Então, a mãe está ajudando a ele, né, se recompor, se recompor diante dessa oportunidade que vai surgir para ele, como surge para todos nós, né? Que Deus é justiça, mas é misericórdia. Então, agora ele vai começar a se preparar para essa nova oportunidade que ele terá, né? Se preparando para uma nova encarnação. E Domênico repetira a oração, frase por frase, à maneira do menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calmo, enquanto a diretora da casa transitória, Zenóbia, lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença. E aí ele pergunta de improviso. A gente sabe, vocês devem lembrar, que lá no início, nos outros estudos, os estudos anteriores, a Zenóbia, acho que nós falamos isso também no início, né? A Zenóbia fala que tem um amigo que ela gostaria muito de ajudar, que ela deve muita gratidão a esse amigo e que até então ela não sabia onde ele estava, mas agora, né, ela conseguiu localizar o Domênico, só que ela não disse, não contou nada do que se tratava, não revelou o nome dele, apenas disse que sabia e queria ajuda dessa equipe de Jerônimo para trazê-lo para a casa transitória. Então, agora ela está ali, né, por perto, acompanhando os mínimos gestos, sem que ele perceba, e agora ele vai perguntar, né, por ela. E aí ele fala com a mãe: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto, o André nos fala, né? Porque ele tem muita saudade, assim como ela tem, a gente vai ver isso, mas ele também teve um desencanto, né? Que a gente vai saber também dessa história, que Zenóbia até então não revelou, né? E aí o André percebe, né, nesse coração ferido, essa saudade dolorida e esse desencanto. Então aí a mãe vai responder: certamente, meu filho. Apressou-se Ernestina em responder: nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. E ele diz: se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino, né? Então, se ele tivesse... A Zenóbia chegou a ser noiva dele, né? Então, ele está agora lembrando que se a existência humana tivesse permitido que eles tivessem se casado, ficado junto, talvez o destino dele fosse outro, né? Aí ele vai querer se justificar por aí, né? E aí a mãe fala: ela, porém, né, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro. Aliás, ele ainda está
chorando as mágoas ali, né, da dor dele com a mãe. Ela, Zenóbia, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido, talvez, pai generoso, meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Isso é uma atitude, né, de todos nós. Quando nós estamos no erro, a gente quer justificar, né? No caso aqui, ele está até, de uma certa forma, culpando a Zenóbia, né, no sentido assim, se ela tivesse ficado comigo, eu não tinha errado, eu não tinha feito essa escolha, né? Então, a mãe está ouvindo para, em breve, ela vai dar uma resposta quanto a isso, né? E Zenóbia, minha mãe, ele diz, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, aliás, me arrebatou ela dele, né? Esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na Terra. Então, é uma justificativa, né? Que ele quer, ele pensa assim, né? Se a Zenóbia tivesse ficado comigo, eu tinha ela que era a minha fortaleza, por ela eu olhava o mundo diferente, por outro prisma, em companhia dela, eu teria adquirido o dom de ver outras oportunidades, ver as oportunidades divinas que me cercavam o coração, mas ela, aí ele diz, né? Mas a sorte me tirou ela e esvaiu-se todo o meu sonho de construção equilibrada, né? Então ele estava aí com essa, exatamente, Lina. Ele guardava, né? Ele sentia essa frustração, essa mágoa quanto ao seu amor, que foi, talvez, a gente não sabe o porquê desse desfecho, vamos saber agora, né? E ele não perdoava, né? Essa atitude dela ter casado com outro, enfim. E aí vamos ler mais um bocadinho. Dominado pela dor de perdê-la, ele ainda está contando. Acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado num mundo de convenções que me constringia o espírito distanciado na sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar. Desempenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e a perverter. A gente sabe, né, que o Domênico, diante do que a Luciana pôde trazer para nós, fazer ele lembrar, né, ele tinha assim, um desvio, né, na área do sexo muito forte. Então, esse foi um dos arrastamentos que ele teve, né? E ele, agora, nesse momento, ele procura entender, né, que nesse momento que ele escolhe a religião, era muito comum isso, né, em outros tempos passados, a pessoa buscar a religião para fugir do mundo, né? Se resguardar das tentações. No caso dele, imagina, né? Que conflito, né? Mas, como a gente sabe que nós não livramos das nossas mazelas dessa forma, tudo isso acompanhou ele. Então, ele diz que terrível engano. Então, ele foi continuar os seus erros dentro da igreja, dentro do ministério, né, que ele exercia. Então, ele utilizou o mal do posto que ele usufruía, do poder que ele tinha como padre, da autoridade, né,
e tudo mais, enganando, destruindo, pervertendo. E a gente viu isso nos estudos anteriores, né? E é isso, né, Lina? Não é por acaso, tudo tem uma explicação. Temos, às vezes, uma venda nos nossos olhos, porque a gente não quer enxergar, né, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Por quê? Porque o orgulho não nos deixa ver. Então, a gente quer sempre encontrar no outro, lá fora, a resposta para aquilo que está dentro de nós, porque os erros que praticamos, as mazelas que nós trazemos, são erros cometidos por nós mesmos, né? Deslizes cometidos por nós mesmos. E só nós podemos encontrar meios de seguir em frente, né? Num novo recomeço. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Ele começa a fazer uma série de perguntas, né? Se apiedar-se da minha dor, cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: Cala-te, meu filho, não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. A questão da gente aceitar as nossas dores. Porque a vida vai sempre apresentar para nós algum momento em que nós vamos ser rejeitados, algum momento que nós vamos ser. Alguém vai preferir outro, principalmente no casamento, né? A questão do. A gente não sabe o que levou a Zenóbia a fazer essa escolha, mas ele não aceitou. Então, a Ernestina está fazendo ele entender que quando nós aceitamos aquilo que acontece nas nossas vidas, como uma vicissitude, ou algo que, como a Lina está colocando aqui, nada é por acaso, alguma coisa deve haver para que as coisas tenham ido por esse rumo, teria sido menos doloroso para ele, né? Mas ele quis agir com o coração cheio de ódio, deixando o orgulho falar mais alto, e deu no que deu, né? Então a mãe agora vai chamar ele na sua consciência, né? Para ele ver que ela também tinha o direito de fazer a escolha. Então ela diz: não te estribes em fatos humanos, naturais, não se prenda a isso, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre um verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Então ela pede que ele não se emaranhe ali nas mágoas, né? Não fique comentando com mágoa aquilo que passou, né? Que custou uma existência inteira de renúncia para ela, né? Pelos pais, pelo esposo, pelos filhos, todos foram envolvidos nessa escolha, porque quando a gente faz uma escolha séria na nossa vida, em algum momento da nossa vida, uma escolha importante, nós envolvemos várias pessoas, principalmente, né, os nossos familiares, naquela escolha, né? Então, é por isso que a gente não deve julgar, não deve se sentir vítima, como o caso dele aqui. E aí ele fala: entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. E o carinho materno, todavia, não o deixou terminar, colocando-lhe o indicador nos lábios, num gesto compassivo de mãe. Ernestina acentuou, fazendo ele calar, colocando mesmo o indicador nos lábios dele para que ele parasse de comentar daquela forma, né? E aí ela vai falar: ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima?
nessa história toda, quem foi a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe, né? Quer dizer, qual a dor maior? A dele, que logo foi se recolher a uma organização religiosa, cuidar da sua vida, nos diferentes processos aí na prática do bem, ou aquela menina pobre, né, numa situação difícil, diante da luta, diante das dificuldades, teve que desposar aquele senhor já viúvo, que trazia uma prole, e ela teria que cuidar dessas crianças como se fosse uma mãe. A abnegação que ela tinha que ter ali, né? Diante da sua dor também, porque ela teve que fazer essa escolha diante ali dos seus familiares, diante da sociedade, as questões que envolviam ali como uma menina pobre e carente nessa situação, ela tinha essa possibilidade e ela optou por essa possibilidade, né? Busca-te voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, aliás, buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos da sua juventude. Quer dizer, ela abnegou também aos sonhos de mocidade que ela tinha, de casar como toda jovem, ser feliz junto do esposo, e fez essa escolha, né? Já casar e ter que se dedicar a uma família que já estava numa uma história que tinha começado ali, que ela precisava de ajudar, né? Mais ajudar, mais entender do que propriamente ser feliz, né? Ela teve um trabalho de total abnegação, né? A Lina diz: o melhor é não nos demorarmos em sentimentos menores e deprimentes, pois muito afeta a situação vibracional como um todo. Quando a gente fica se lamentando, principalmente guardando mágoa daquilo que alguém fez para nós, que podia ter, como ele está fazendo aqui, né? Podia ter agido diferente, colocando as responsabilidades sobre aquele outro, sobre aquela segunda pessoa, nós estamos negando a nós mesmos essa paz interior, né? Essa aceitação moral que a Ernestina está falando. Absolutamente entregue, agora ela está falando ao coração dele, né? A Zenóbia, absolutamente entregue às suas próprias criações individualistas. Aliás, ela está se referindo a ele, né? Que absolutamente entregue às suas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados, porque ele teria que ser fiel a toda o seu compromisso que ele tinha ali diante da igreja, né? Ao passo de que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher, né? Imagina uma jovenzinha naquela situação, servindo de comentários de terceiros, né? E a gente sabe que não devemos satisfação às pessoas, mas as pessoas comentam, né? Então ela passa ali por essas humilhações, esses comentários, né, deprimentes, trazendo ali toda essa situação difícil para o seu ideal, porque ela tinha um ideal, né, diferente daquele. Errastes para satisfazer a ti mesmo, olha só, incapaz de acalmar as paixões inferiores
que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentavam o ser, anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico. Então, ela pede para o Domênico ponderar todos aqueles comentários. Qual teria sido a verdadeira vítima nessa história, né? Quem foi a verdadeira vítima nessa história? Podemos comparar a abnegação com a insensatez, que foi o sentimento que ele se utilizou, né? Ele foi insensato, ele foi um homem que não agiu com bom senso, enquanto que a Zenóbia agiu até o final dos seus dias com abnegação. Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois, através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. E aí Ernestina fala: compete-nos agora avançar para alcançá-la. Então, como se ela dissesse para ele: agora não tem nada a fazer, você tem que fazer a sua parte, se esforçar para poder alcançar ela, porque ela já está, devido a todo esse trabalho dela mesma, essa aceitação diante do que a vida ofereceu para ela, essa abnegação toda, ela já devia ser um espírito que trazia uma bagagem, né? Então, uma trama, assim. Então, ela já está em páramos mais elevados, né? Mas, mesmo assim, ela acompanha ele pelo pensamento, tanto que ela está preocupada, desde do capítulo anterior, ela fala sobre ele com a equipe de Jerônimo, né? E aí ele vai, nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar. Ela ficou emocionada, porque ela estava ali ouvindo, sem se deixar perceber, e contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele. Olha só que cena linda, né? Debruçada ali, cheia de compaixão sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes do seu pranto lhe caíam na face melancólica. Então, ele não consegue perceber, porque ela está no estágio superior a ele, né? A vibração é diferente, né? Teor vibratório, então ele não consegue vê-la, mas ele consegue sentir por um desejo dela, né? Ali, ela se deixou que ele se envolvesse com esse desejo, ele sente as gotas quentes do seu pranto, as lágrimas que caíam da sua face chegam ao seu rosto. Fixou os olhos maternais com a expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí a sua origem, ele pergunta angustiado: ó, minha mãe, quem está chorando sobre mim? Ele viu ali a situação que não podia, as lágrimas não era dele, não era da mãe, então quem estaria chorando ali sobre ele? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sobre forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de enorme alívio. Então, a gente vê aí que ela conseguiu tocar a sua alma, né? E a Zenóbia, ali próximo a ele, consegue também passar todo aquele sentimento que certamente envolveu o seu coração, e ele
depois de meditar um pouco, ele dá essa impressão desse enorme alívio. E deve ter sido, né? Porque além dele esvaziar o coração, ele começa a dissolver toda aquela mágoa, todo aquele morbo que habitava ali o seu íntimo, o seu psiquismo, né? Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o. Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Então, ela convida ele a sair dali, a seguir em frente, né? Envolvido naquela misericórdia divina, e agora ia surgir essa porta do resgate, né? Mais uma oportunidade para ele. E ela fala que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado, agora sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou o Domênico nos braços, como se fizesse a uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar, jubilosa e feliz, as sombras densas. Então, agora ele vai partir para todo aquele preparo, né? Para ter uma nova oportunidade, um novo momento surgia à frente de Domênico. Ao mesmo tempo que essa história é muito triste, né? Ela nos emociona muito, mas ela também nos traz esse sentimento, né, Lina, de amor maternal, de amor, de compaixão verdadeira, né? Que nós devemos ter com todos aqueles que erram, né? É um exemplo. É claro que aqui é a mãe para o filho, mas é um exemplo de compaixão, sem julgamento, né? E deixando que ele se recomponha para uma nova oportunidade. E novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo e de muita gratidão, né? Porque, como a gente falou, Deus é justiça, mas é misericórdia e sempre nos oferece uma nova oportunidade, né? A Lina coloca, né, que nós temos sempre algum momento esse júbilo no desfecho das nossas fragilidades. Sim, em algum momento da nossa vida a gente tem esse sentimento, né? A gente consegue entender o que se passava ali agora no coração de Zenóbia, né? Porque ao longo desse capítulo, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós nos debruçamos a ouvir os lamentos de Domênico, a ouvir as suas mazelas, a saber das suas dores, nós nos envolvemos e sentimos na nossa alma a emoção verdadeira, né? E em seguida fixou-nos tranquila e falou: Irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz quanto às trevas, contra as trevas, né? E do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Então, embora ela não relate ainda a sua dor, os motivos que chegaram a esse ponto, né? O porquê, mas ela está agradecendo a toda aquela equipe, a colaboração fraternal, né? Que foi
compartilhada ali com todos e que atingiu o coração dela, né? E graças a Deus, ela diz, né, a ele, a Deus e aos dedicados amigos, ela acaba de vencer essa grande batalha. Os espíritos bondosos, eles têm sempre essa esperança, né, de trazer à luz aqueles que erram, aqueles que erraram ontem. E logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Então, eles iam continuar, né, o seu trabalho ali com esses filhos da ignorância, esses filhos do Calvário, como a gente gosta de falar, né, em relação a esse sofrimento todo. Mas é um sofrimento temporário, porque assim como o Domênico saiu daquela treva para a luz, porque ele vai receber uma nova oportunidade, eles também sairão um dia, né? Então é uma mensagem de grande esperança nesse capítulo, e a gente vê que Jesus confirma aqui nesse capítulo aquilo que ele nos disse, né? Que nenhuma ovelha se perderá, porque nós estamos sob a égide de Deus, nosso Pai, que ama todos nós e nos dá oportunidades, né, para que só o amor, né? O amor é a lei da vida, é só o amor mesmo, né? Mas nós temos que nos esforçar. Não sabemos se o Domênico vai realmente ter novos propósitos, mas a oportunidade está aí, né? A oportunidade foi dada. Então, queridos amigos, esperamos ter sido clara nos nossos comentários, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco. E semana que vem vamos iniciar um novo capítulo, né? Nesse aprendizado com André Luiz. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Mana. Fica com Deus. E vamos à nossa prece, então. Obrigada, Lina, né? E todos aqueles que estiveram aqui conosco, que nós falamos no início, Aldo Nobre e todos aqueles que chegaram mais no final e passaram aqui conosco esse tempinho de aprendizado. Vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade bendita de estarmos, Senhor, nos debruçando sobre essas histórias daqueles que nos contam com tanto sentimento, Senhor, e que isso tudo possa servir de êmulo, de coragem, de esperança, sabendo que sempre Tu estarás conosco. Sempre, quando Deus nos fecha uma porta, Ele abre outra, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, que assim possa ser. Então, que nós possamos ter uma noite de paz, que vocês possam estar aqui conosco na próxima semana, no canal, né? E que possamos estar aqui em qualquer outro momento. Fiquem com Deus, com Jesus, e até mais, se Deus quiser. Eu que agradeço, Lina, a todos vocês. Beijo no coração.